Bom dia, me chamo Samantha Prats e o meu projeto é um estudo do desenvolvimento da Santa Cecília. Como ela tinha um aspecto de vila interiorana, onde as crianças ficavam na rua, você ia na padaria, conseguia deixar uma conta e pegar um pão, e a partir de algum tempo as coisas foram mudando e com a decadência a partir do Minhocão, o bairro se transformou somente com um novo aspecto, um novo público, onde agora é muito mais boêmio do que já era antes, e isso trouxe um novo aspecto para Santa Cecília. E durante esses anos eu aprendi muito, principalmente na matéria de urbanismo, que o que importa na cidade são as pessoas. E as pessoas se tornaram o foco do meu projeto, porque sem elas não tem porquê de a gente estar aqui, não tem porquê ter arquitetura, porque elas são o que molda o motivo da gente executar o que a gente executa. Então, eu vou mostrar para vocês o meu projeto, que seria o documentário, e deixar aberto para perguntas mais tarde. Ultimamente existe uma circulação muito grande de usuários de droga, né? Aumentou a quantidade de moradores de rua, então a segurança já foi muito melhor. Anos atrás era um bairro muito seguro, mas hoje em dia não é mais, mas acho que isso é geral na cidade, né? Mas já foi bem melhor. Eu lembro que faz tempo que eu tinha um amigo que morava aqui e ele ainda estava vivo, não tinha tanta vida noturna, tanta vida boêmia como agora. Agora é muito mais. E eu lembro também que era um pouco mais perigoso também. Tem votação de segurança, mas assim, eu não moro aqui. Então, com a iluminação pública, uma iluminação nas ruas. Ruas bem iluminadas, as pessoas não ficam. Eu gosto de ruas bem iluminadas. Canta o bairro, para economia do bairro, porque não é só essa infraestrutura da quadra, não é só a quadra para o ensaio, a quadra tem estrutura, tem todo o banho, o pessoal de ensaiar. Então, tudo isso trouxe para a sociedade de volta. Até os próprios organismos da rua hoje melhoraram por conta do respeito desse mercado. Falta de segurança por ser usuários, presente, é próprio da São João, quando o pessoal larga para trabalhar, não tem polícia, não tem nada, é um assalto atrás do outro. Eu nunca sofri, mas eu vejo direto. Saltos, já presenciei espancamento da minha janela, já presenciei um cara levando um tiro, já presenciei um grupo de caras batendo em um outro cara, e eu mesmo já fui assaltado indo para aula na rua Eufete, indo para a escola. Mantenimento de unidades de discussão, de unidades de gestão e humanidade. Uma pessoa totalmente bonita, melhor, melhor, muito Geralmente eu uso, se eu estou vindo da minha casa, eu uso o metrô, uso o ônibus, depois o metrô. Se eu estou vindo do meu trabalho, eu uso só o ônibus, mas geralmente não é público. Nós somos a única escola de samba do centro de São Paulo. Vai era na Bexiga, vendeu uma placa, hoje eles estão salinho para maluco, totalmente fora do centro de São Paulo. Caminhos
sair depois da frente do papel, hoje nós somos a única escola de São Paulo representando a cidade de São Paulo representando São Cecília. Então eu acho que a gente tem representatividade muito grande. O bairro, quando eu morava aqui na Alameda Nova, que eu me lembro que era um pouco decadente, os palacetes abandonados. Então eu morava perto daquele palacete, daquele castelinho da Rua Água, que era abandonado. Então todos tinham aqueles aspectos. Tinha todos os casarões que tinham perto do Minhocão, eles foram sendo degradados até demolir. Lembro sim, aqui era 2 vias, não tinha tanto movimento assim depois que a Igreja da Ilha montou esse empreendimento, cresceu bastante mais, não tinha muita opção, que o que predominava muito era vinho. Os vinhos que predominavam muito, as regiões de vinho normal. 10 anos. Não, 10 é. Então, desde 2013. É isso. Comprei o apartamento em 2010, mas desde 2013 no valor. Muitos bares legais e tem muita roda de samba, muitas festas, muitas pessoas diversas, pessoas bonitas. A Santa saiu literalmente do Largo de Santa Cecília, onde tem a roda de samba há mais de 30 anos. Saiu desse ramal numa sexta-feira, eu não era presidente ainda, mas a pessoa queria montar um bloco na época, o bloco chamava Luz Café. Aí parou, aí resolveu mudar do bloco dos Filhos da Santa. Agora ele fez um terreno hoje, que está mais que nós, mas a ligação com a padroeira é a nossa padroeira, a padroeira dos músicos, a padroeira do Filhos da Santa. Inclusive a gente fez um enredo do carnaval passado, a gente fez um samba referente ao bairro de Santa Cecília, mencionando a nossa padroeira. Sou desses caras trabalhando, montando a feira, isso eu gosto muito. É uma memória muito afetiva. A feira é um lugar onde você vai pegar alimento, onde as pessoas fazem assim, você vai comprar banana, a pessoa já sabe quem é, né? Você toma cliente, ou caldo de cana, com pastel, tudo isso tem cheiro, tem gosto, tem sabor e tem auditivo, então são memórias sinestésicas. I want my arms around you, and the charms about you will carry me to heaven. I'm heaven. Eu acho que isso demonstra que não existe fiscalização ou se existe corrupção, né? Porque tem uma lei que diz que eles têm que deixar no mínimo 1,5 metros de calçada e isso não acontece. O Moela, por exemplo, a gente é obrigado a andar no meio da rua, não é nem 1 centímetro de calçada eles deixam. E é um abuso porque existem pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, eu acho que não existe mais respeito. Mas assim, a partir do momento, igual nós, a gente temos uma medida e limite de mesa que pode passar, a partir do momento que você deixou um espaço bem reservado, igual nós temos aqui no limite de mesa, não tem um problema, mas eu acho que os outros concorrentes deveriam ser bem para igual a gente tem a liberação e tem espaço para a galera passar tranquilo. Eu não sei de onde é que eu escuto aqui um som de música tocando, cantando. Eu acho que não existe fiscalização, porque para você ter música ao vivo em local público, você é obrigado a recolher o ECAD. Eu duvido que eles recolham o ECAD. E fora isso, o desrespeito com os moradores, né? Ninguém é obrigado a ficar ouvindo
ouvindo aquele tipo de música, né? Você tá num sábado, num domingo, na sua casa, você não tem direito de assistir um filme que você não consegue ouvir, isso é um desrespeito. Muito alegre. Então, isso é super diferencial, porque quando você não tem uma identidade, é muito mais difícil. No da Santa Escola, já nasceu com identidade, porque o bloco deixou essa identidade para a gente. Então, desde 2009, em 2013 a gente conseguiu a quadra, hoje nós estamos ouvindo dizer, a quadra permanece com a gente, a prefeitura ajuda a gente, os órgãos públicos ajudam o Filho da Santa. Talvez não por ser escola, mas pelos projetos sociais que a escola faz. Eu comecei a morar aqui, tem tudo pertinho, tem muita coisa, tem restaurante, tem boteco, tem de tudo, tem, não sei, tem cerca perto, tem parque perto, eu acho muito legal. Assim, que aqui antigamente existiam muitas casas bonitas, né, que estão sendo demolidas. Tem uma casa ali na Martim Francisco 427, que é muito bonita, que foi de uma baronesa. Eu acho que isso precisava ser preservado, né? E aqui tem muito prédio dos anos 60, então é uma arquitetura diferente. Não é a arquitetura atual, que hoje em dia parece que tudo um cópia do outro, né? Tudo um quadrado com... Alguns têm sacada, mas é uma sacada que não é uma sacada externa como é hoje, como era antigamente, né? É tudo quadradão. Aqui subindo a rua Aureliano Coutinho tem um prédio muito bonito, que ele é arredondado, né? Então é muito bonito esse prédio também. Então tem prédios dos anos 60 muito bonitos nesse bairro, que infelizmente... As casas, infelizmente, estão sendo demolidas, né? O apartamento que eu morava tinha 200 metros quadrados. O que eu moro hoje tem 100 metros quadrados. Mas se eu fosse comprar um prédio, um apartamento agora, ele seria de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados. São os estudos contundentes, são absurdos. Mas seria assim, isso é um detalhe, porque diminui o tamanho do apartamento, mas o preço não diminui. Então, qual que é a lógica disso? Aqui, na verdade, é mais caro que morar, tipo, fora de São Paulo, tipo, na DC, mas a cercania do centro, de fazer qualquer coisa, é tipo uma comunidade que vale o preço que você paga o aluguel e tudo, né? E enquanto o preço, tipo, de mercado, o preço de tudo, é tipo, bem parecido, tipo, fora de São Paulo sempre. E aqui tem muita mais variedade, é verdade. Tem, tipo, como que estamos falando, o sacolão de baixo, que tem de tudo também. Tem um sacolão aqui do lado, um sacolão indiano, um nome aqui, que é tipo mais caro, mas você acha literal de tudo. E, tipo, o preço é muito maior, mas acha negócio que você não vai achar, tipo, você no Osasco ou no outro lado. Acá, tipo, não sei sincero, não sei porque será a verdade, mas tem muita mais variedade de produto em geral. Ficaram na ponta da Cracolândia, mas não foi só a Cracolândia, entendeu? Existe uma questão de gentrificação do centro, né? De tirar os cortiços, de tirar o pessoal com uma renda mais baixa, daqui da Campos Elíseos, Santa Cecília, da Boar. Construído um prédio agora do lado do meu, todo mundo ficou esperando para comprar os apartamentos. Quando foi ver, não tinha apartamento para vender, era simplesmente todos os apartamentos eram para alugar. Então, se eu tiro um monte de casinhas que tinha nessa rua, construiu esse prédio, e esse prédio não é para vender, nenhum apartamento para vender, é para alugar, então tem gente se beneficiando disso. As construtoras só pensam no lucro, né? Não realmente no bem-estar de quem vai morar. Porque é um absurdo você comprar um apartamento que a área gourmet é muito maior do que o próprio apartamento, às vezes. Você não tem mais área de serviço nos apartamentos de hoje em dia. Não é mais para pessoas ter conforto, né? Parece que é um cubículo, você tem uma área gourmet,
Ou seja, não está pensando no morador, mas sim no seu lucro, né? As construtoras pensam no seu lucro. Então, há uma bolha imobiliária e foi construída com discursos para que isso fosse atribuído valores. Veja por cento, isso. Tem gente que se apropriou do discurso e está se dando muito bem, enquanto as outras pessoas que moram aqui foram excluídas mesmo, foram indo para a periferia. E o anjo trouxe uma coroa de lírio para Valeriano e uma coroa de rosa para Cecília. E o irmão dele aqui está olhando de longe. E eu achava que, tipo assim, Santa Cecília é um bairro muito centralizado, eu achava muito chique, entendeu? Desde a própria igreja, a igreja de Santa Cecília tem painéis que foram pintados por Benedito Calixto, né? Então tem coisas aqui na região que são coisas formidáveis, né? Um bairro em que Santos Dumont morou, a galera do modernismo, sabe, morou por aqui. Então, a gente poderia valorizar mais. Quando eu falo a gente, o prefeito, o governador, né? Zelar mais por essa cidade. Eu acho que as aulas de percussão que a gente faz, eu posso relatar para você que nós temos 2 ou 3 pessoas que relataram para o filho da Santa que se não fosse a Santa, eles tinham cometido suicídio. Porque eles estavam numa depressão, acharam a federação do sinal para sair no domingo, esfriar a cabeça, e isso foi muito gratificante. O próprio Washington, que eu acabei de mencionar para vocês, nós tiramos ele dentro da casa da depressão. Então a própria família dele, que são meus amigos hoje, maravilhosos, vieram para agradecer a escola porque ele teve uma sobrevida com o educação. Que é isso. Então, o bairro, sim, foi tendo gentrificação e vai ter cada vez mais. Isso demanda de política pública. E o governo que está aí, o prefeito que está aí, ele não está pensando nisso. Gostei porque trouxe muitas opções de emprego para todo mundo, opções para a família, lazer, então tem tudo que você quiser, você não precisa sair com o seu carro. Tem metrô, vários shoppings, você tem tudo perto, faz tudo a pé. E às vezes a gente fica também na nostalgia, querendo que o bairro seja referências europeias, né? E aí, com essa questão da decolonial, né? A gente também a gente ia fazer do nosso jeito, não ficar essa pagando pau americano, estrangeiro, não. Eu acho que é fazer a cidade do nosso jeito. Eu acho que é pensar dessa forma, mas assim, pensar a cidade dessa forma é pensar lugar para andar, lugar para viver, para se divertir. Conhecer Santa Cecília, quem não conhece, nem conhecer, é um bairro turístico até de São Paulo, assim, eu acho que é um bairro boêmio, tem muita coisa aqui, assim, boa para ver, e tá no centro, então, tipo assim, é fácil a locomoção para outros lugares. Bom, é notável que o foco são as pessoas e as pessoas contando sobre essa cidade que se desenvolve e opiniões diversas, né, de pessoas que moram, trabalham, frequentam o espaço e como elas conseguem conviver com essa mudança constante que a cidade vem proporcionando. E também as casas que são demolidas, né, eu pensei muito durante o processo enquanto fazia o trabalho sobre as pessoas que tiveram que sair, para onde elas foram, para que periferia tiveram que chegar, porque é um bairro onde tem muitos cortiços, né? Existiam muitos cortiços e hoje eles estão sendo demolidos para construir essas novas edificações, para que pessoas novas venham morar no bairro. Também mudou muito o público, né? Agora, antes era um bairro muito de idosos e agora se tornou um bairro muito boêmio, por pessoas jovens que estão modificando essa identidade do bairro. E eu trouxe também os Filhos da Santa, porque é uma identidade muito forte, já que a santa padroeira do bairro, ela é a padroeira dos músicos, dos apaixonados, dos amantes, dos artistas. Então, trazer essa arte através do samba, que é uma coisa muito importante para o bairro, já que de sexta e sábado tem a roda de samba no Largo da Santa Cecília.
Então é um evento muito importante que reúne muitas pessoas, que agrega, cria uma egrégora, né? E eu acho que é isso, é um desenvolvimento. O que você marcou no PET? Eu marquei as entrevistas, onde foram feitas as entrevistas, e coloquei o nome de cada um dos entrevistados. Eu marquei. Exato. Coloquei as preservações que eu coloquei na monografia, eu marxarizei elas aqui, junto com o número de identificação e o nome da rua. Os serviços, né, tipo mercado, farmácia e coisas que fazem com que o bairro seja funcional. Eu também coloquei as festividades aqui no Largo Santa Cecília e na Rua Fortunato, que é onde tem a festa da padroeira, e no Largo a roda de samba. Eu coloquei também os bares e restaurantes, que é uma coisa que movimenta muito o bairro, que é super importante. Coloquei os pontos documentários, os takes exatos, onde cada coisa acontece, do início ao fim. E coloquei as edificações que foram demolidas, que estão sendo construídas outras coisas nos seus lugares. E foi mais ou menos isso que eu queria. Todas foram demolidas? São as vermelhinhas. As vermelhinhas. Aqui, também. Então, primeiro, convidamos o Alonso para os comentários. Obrigado pela presença. Samanta, bom, primeiro eu já falei para você agora um pouquinho antes, né? Eu adorei ter usado arte para falar do seu trabalho de arquitetura. Então, a cinema, a sétima arte, você usou dela para apresentar seu trabalho. Achei isso muito bacana, achei muito legal. É uma coisa que eu queria te falar. E aí, começando aqui, tem uma frase que me chamou a atenção no seu trabalho na página 38, você escreve: o bairro vive simultaneamente a tensão entre o progresso e a memória. Acho que essa frase diz muito sobre o seu trabalho todo, diz muito da Santa Cecília, diz muito de onde eu moro em Moema, que está passando por um processo igualzinho esse que você diz aqui. A cada prédio que sobe é uma sapataria a menos, é um café a menos, é um boteco a menos. E essa tensão ela existe mesmo, os moradores comentam sobre isso. Daqui a pouco nós vamos tomar o café da manhã onde? Onde que eu vou comer uma pão na chapa no domingo, se não vai ter? Eu morei na Santa Cecília há alguns anos, na Aureliano, depois na Gabriel dos Santos. E é um bairro delicioso. Santa Cecília e Moema são muito parecidos nesse sentido. São bairros que tem de tudo. Tudo, se costureira, sapateiro, tudo que você acha no bairro, caminhando pelas ruas. E a tensão é justamente essa. Onde que nós vamos parar com o prédio? Vou perder esse comércio na rua? Fazer o que na rua caminhando com a minha cachorrinha? Fazer o quê? Então acho que o desafio é realmente esse, como a gente se posicionar frente a essa tensão entre o progresso e a memória, porque o progresso ele vem, não tem como parar. O progresso ele vem com uma força tamanha que diz respeito a uma macroeconomia. Não é só o Brasil, é a América Latina, a América do Norte, é a Europa. O progresso vem com tudo, não tem como a gente parar o progresso. Então o desafio eu acho que é justamente esse. O desafio é como manter a memória, como dos nossos bairros, como manter a coisa gostosa de um bairro residencial. E a gente ter essa possibilidade de caminhar sábados e domingos, ou tomar aquele cafezinho depois do trabalho antes de chegar em casa. Como manter isso? E aí, antes de prosseguir com esse tema, eu vou voltar aqui um pouquinho a algumas outras frases que você disse, que escreveu. O espaço público é o palco por excelência de encontros democráticos e convivência. Santa Cecília, entretanto, chama a atenção a falta de lugares pensados simplesmente para o descanso e a permanência gratuita. Show de bola, você está completamente... E aqui você escreve, se mata aqui. Na maior parte das vezes, permanecer no espaço público fica condicionado ao consumo. Mas está coberto de razão. Em Moema é assim. Quando eu quero curtir o espaço público em Moema, eu tenho que sentar em algum lugar para tomar um café, tomar um chupa. Em Moema não tem praça. Tem lá uma praça de Moema, mas não tem muitas atividades. A não ser que seja frequentador da igreja. Mas eu não tenho. Então, Santa Cecília tem mais que Moema. Santa Cecília tem um Biocão. Eu morei lá, corria lá. E eu vejo as pessoas, patins, piqueniques, comemorando aniversário, churrasco, até peça de teatro existia.
assim, mas você sabe sequenciar. Sim. Então, um pouquinho mais para frente. E aí, retomando aqui na página 11, você fala, aqui que vem, acho que o gráfico aqui. Na página 11 você diz que 71, a construção do minhocão, afugentou as elites, desvalorização imobiliária, início da decadência da Santa Cecília, foi um dos golpes mais severos que Santa Cecília teve. Em 1983, entre as décadas 80 a 2000, foram marcadas pelo declínio também. A região perde prestígios, palacetes desaparecem, a população diminui. E mais à frente a gente lê aqui, a partir dos anos 10 mil, a presença de universidades, proliferação de bares, restaurantes, população, jovens artistas. Parece que o bairro começa a respirar novamente. Após um período de decadência, na página 36, você escreve, a região tornou-se alvo da gentrificação e de novos investimentos. E aqui eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando fala de gentrificação, porque ou a gente é contra a desvalorização ou a gente é contra a valorização. A gente precisa saber se posicionar. Quando a gente valoriza, se nós todos aqui formos trabalhar com desenho urbano, a cada vez que a gente injeta desenho urbano em algum bairro, a gente cria valor. E se a gente cria valor, a gente promove uma tendência à alta de preços. E essa alta de preços pode sim afugentar os mais pobres. Então o desafio é esse. Como que essa turma aqui daqui a pouco e você também vai se formar? Como que a gente vai melhorar a qualidade urbana sem promover o afugento dos mais pobres? Que vão ter dinheiro para morar agora no espaço público de maior qualidade. Então como que fecha essa conta para todo mundo, já que diz respeito a uma macroeconomia? A gente não consegue resolver tudo com desenho urbano. A gente não consegue desenhar os males, entre aspas, do progresso com desenho urbano. A macroeconomia dos mais pobres ir embora, como é que a gente resolve isso com desenho urbano? Acho que não dá. Mas o grande desafio é esse. É como manter a qualidade urbana nos nossos bairros sem afugentar os mais pobres. E mais, porque a gente não quer afugentar os ricos, como aconteceu no começo dos 70, e também não quer afugentar os pobres, porque a gente quer todo mundo junto nos lugares, ricos e pobres, disputando um espaço público bem desenhado com qualidade urbana. Não é isso que a gente quer? E aí, eu acho que esse é o grande desafio, para o qual eu não tenho resposta. Mas eu percebo que isso faz parte da nossa conversa diária, da nossa conversa cotidiana, faz parte da sua frase, a tensão entre o progresso e a memória, faz parte de tudo isso. E aí eu acho que, já para finalizar, porque eu falei demais, né? Eu acho que uma possível solução, quem deu foi o próprio Jackson ali no finalzinho. Tá? A gente foi para Seul ano passado. E Seul mostra para a gente, concreta, assim, não tem como dizer que não deu certo. Seul mostra para a gente que a verticalização da cidade não é o grande vilão da história. Não é a verticalização que afasta, que gentrifica, afasta o rico, o pobre, o classe média. Não é. Seul se apresenta com quilômetros e quilômetros de avenidas com calçadas largas de 4 a 6 metros de calçada dos dois lados. Cada trecho de quadra com um sem fim de cafés, restaurantes, lojas, bistrôs, botequinho, como chama quando você vai comprar fruta? Como chama aquela? Chama frutaria, sabe? Sacola, cara, assim, comércio de todo tipo de comércios. E aí você volta para a impressão, a Seul conseguiu verticalizar e ainda assim deixar uma cidade desenhada para pedestres. Porque a cada esquina da Seul
você tem chegando 6 metros de calçada, mais 6 metros de calçada, o que acontece na esquina? Uma baita praça de pelo menos 36, 40 metros quadrados. Uma aqui, uma do outro lado da rua, 4 praças desse tamanho. Com banquinhos, sei lá, chama um verone para você se cobrir do sol ou da chuva. Cara, é sensacional. Então a impressão que fica é, então não é a verticalização a grande vilã da história. Então vamos deixar a Santa Cecília verticalizar? Tá, mas espera aí, como? Ou seja, esse é o grande desafio. Parece que Seul mostrou como resolveu o grande desafio. Eles verticalizaram, fizeram um desenho urbano, a cidade é uma cidade para pedestres. É delicioso você caminhar pelas ruas e avenidas de Seul. Tudo prédio e prédio alto. E aí, no Jackson, eu acho que o Jackson resolveu aqui. Ele reclama que o bairro foi tendo gentrificação, que vai ter cada vez mais, tá certo? Às vezes a gente fica com nostalgia, querendo que o bairro fique com referências europeias. Ele tá certo, a gente não gosta muito de mudança. A gente também é bom a gente se refazer do nosso jeito. E aqui eu acho que não precisa ficar pagando pau americano, refazer a cidade do nosso jeito. Eu acho que é essa a medida. Eu acho que a gente tem condições. O brasileiro se apropria dos espaços. Olha o que fizeram com o Meiocão. Eu por mim fechava o Meiocão a semana inteira. Porque é uma festa o Meiocão. Tem churrasco, tem patins, tem peça de tem de tudo. Então a gente se apropria de uma forma muito característica dos espaços. O Jackson diz aqui, a gente tem que fazer a cidade do nosso jeito. Eu acho que o nosso jeito de fazer deixa verticalizar, afinal as verticalizações se dão dentro de um lote particular. Vamos cuidar do espaço público. Eu acho que a gente consegue se apropriar do espaço público com o nosso jeitinho brasileiro de explorar o espaço público, como o Minhocão que já disse, é uma festa, cria os espaços públicos. Que a gente faz festa, a gente quer ficar na rua e você está coberta de razão. A gente precisa ficar num ponto de descanso e de permanência gratuita. Não preciso ficar sentado no boteco pagando cerveja com chá o tempo todo para curtir o espaço. Então eu acho que tentar concluir, eu acho que isso não é isso. Eu disse que talvez a gente não resolva tudo com desenho urbano, mas acho que desenho urbano é uma boa tentativa, acho que é a melhor tentativa que a gente tem nesse caso. Deixa verticalizar o progresso, a gente não vai barrar ele. Vamos cuidar do espaço público. Mas lembra, cada vez que a gente melhora o espaço público, a gente cria valor. E aí a gente talvez possa afugeitar algumas camadas da sociedade. Bom, acho que é isso. Adorei o seu trabalho. Obrigada. Parabéns. É isso aí. Obrigada, Lucas. Juliana. E bacana ver o trabalho achar sinceramente é um projeto. Importante falar de trabalhos de graduação em geral vão na direção de uma coisa que seja propositiva. O projeto tem essa característica, sabe? De sempre tentar enfrentar os problemas que você levantou de uma maneira que, uma alternativa possível. Imaginar que isso possa vir dar conta, vamos chamar assim, de especular sobre uma possibilidade de uma visão da cidade um pouco distinta. Aí tem a história do museu, que é muito rico, interessante, e ele dá margem para uma coisa que às vezes quando a gente sai fazendo um trabalho propositivo, a gente às vezes deixa de lado, que é estar num local e necessariamente estar ouvindo ao que está acontecendo no mundo real, seja para quem está morando, seja levantamentos e coisas do gênero, que às vezes parece
bom levantamento é o que garante um bom projeto. Dá para essa conversa, essa possibilidade da escuta, chegar numa situação de mediação, eu acho que é uma coisa bastante forte que você traz e que deveria, de uma certa maneira, a gente ter uma rotina mais ampliada do que seria no seu dia a dia. Eu dou aula aqui, a gente, nos últimos anos, dentro dessa lógica que eles chamam de áreas precárias, situações de inteligência social, e eu pouco a pouco fui mudando o meu curso para ir para o centro pela possibilidade de frequentar o centro. Muito difícil falar, sei lá, vou fazer isso dentro de uma lógica de DVD, eu pus isso um lugar onde tem que levar a pessoa 2 vezes no máximo para fazer um trabalho onde você não tem noção do movimento que está rolando, você foi lá quase como um olhar de turista e volta e tem que ficar pensando sem conhecer. Eu acho que tem uma coisa muito bonita que você traz, que é o estar na rua, a presença dos levantamentos, conversar com as pessoas, olhar o território, fazer os levantamentos, entender. Um trabalho quase de antropologia, sabe? Acho que tem muito mais essas características do que necessariamente poderia usar algum tipo de ferramenta da arquitetura, da linguagem da arquitetura, mas escolheu o documental, uma coisa mais do cinema, mas traz um pouco da maquete, traz um pouco dos que seriam os mapas, que são coisas do gênero. Estou falando isso porque faz uns anos já eu tenho um interesse assim, na pesquisa de arquitetura que está relacionada a esse lugar, os levantamentos. Tem uma coisa que me interessa bastante, que em 2018 você tem um nome como etnografia arquitetônica, que é um nome que veio de uma exposição da Bienal de Veneza, do pavilhão japonês, onde eles fazem uma leitura e fazem um chamamento de diversos escritórios que estavam lidando com as questões dos levantamentos. Mas você estava preocupado com projetar, sobre observar e aprender sobre observar. E daí usavam, dentro da lógica da arquitetura, que seria as ferramentas nossas, do desenho, da cartografia, da plana, do porte, das anotações, das maquetes, do entendimento de como as pessoas usam para poder pensar qualquer tipo de ação possível no exterior, seja na escala do desenho urbano, seja na escala territorial e seja também até dentro da lógica da arquitetura. E daí eu acho que isso é um lugar que você devia conhecer, se o seu trabalho se encaixa, não pela questão gráfica, no sentido de uma curva que vocês muitas vezes chamam de especial, só trouxe escritórios que faziam isso muito virtuosos, os desenhos. Mas depois a pesquisa dessa turma vai entrando numa situação que tem o cadastro de outras maneiras. E eu acho que isso vai ajudando a gente a perceber as transformações, o tempo e a possibilidade dos ajustes possíveis. Dá para você falar sobre alterar ou qualquer tipo de discussão urbana no sentido da preservação, do que é patrimônio, do que não é. Se você não tem essa conversa e que você não chega no lugar que é um acordo do coletivo, sabe? Que pulsa a partir, seja do que está construído, da morfologia, ou pulsa também de quem está necessariamente usando o espaço. Isso é uma coisa muito bonita, assim, para um trabalho de graduação. Não se tem essa preocupação de projetar a cidade e sim buscar o olhar. Não quer dizer que você faça projeto. Porque a monografia, o seu texto, ela é um projeto de como você poderia fazer esses levantamentos, essa aproximação, qual seria o método, qual seria a construção do raciocínio do projeto, porque a gente, em geral, se espera numa escola de arquitetura com muita mais força, assim, o que mais toma tempo para vocês é o projeto. Aí você olha uma coisa dessa e desapercebidamente poderia pensar que não tem projeto. E tem.
Por quê? Porque você estabelece uma lógica e uma rotina de estabelecer um método de como você ia fazer isso. Então, daí essa eu acho a parte mais bonita do trabalho. Tudo comenta, é legal, eu acho incrível isso fez, poderia ter registro de como você executou, inclusive. Mas o fato de você planejar isso e demonstrar, eu acho que é uma coisa muito bonita, sabe? Eu acho que é a parte mais bacana do trabalho. Esse é como eu posso fazer? Quando você estabelecer uma lógica no recorte. Aí não é fácil fazer trabalho científico se você não consegue entender o que é objeto, objetivo e ter um recorte. Você faz, é claro, você não tem dúvida. Aí o que você quer olhar? Aí você vai, é claro, não tem dúvida. Aí, o que eu preciso levantar? Aí você vai, pouco a pouco, de uma maneira que não chama atenção pela beleza do documento gráfico. Mas todas as informações que você precisa, tem aqui. Fiz o levantamento das quadras, fiz o levantamento do que foi multilateral, fiz o levantamento das coisas que foram modificadas. E você vai trazendo, de uma certa maneira, o entendimento dessa espacialidade. E depois, óbvio, que dá, como você comenta e você propõe, que é dar voz às pessoas. Aí faz uma seleção, uma entrevista, tem roteiro da entrevista, é óbvio que às vezes a gente perde o controle, mas vai na direção que pouco a pouco você vai achando que você gostaria de escutar e organizando uma edição que parece bastante contida, no sentido do tempo, que a poderia ser muito maior, mas que de uma lógica você consegue passar o que você pensou. Então, enfim, a gente já falava assim, conclusões no TFG, não existe conclusão quando eu projeto e não executo. Seria considerações finais até a projeto. O teu caso já é distinto. O que aconteceria se ele conseguiu executar o que você projetou. Trouxe aqui pra gente isso. E agora eu poderia até imaginar que uma pós-uso, uma pós-ocupação, seria o que reflete, o que repercute a partir do seu olhar, desse documentário, sobre o que o público, por exemplo, tira proveito disso, que eu acho que entra na nossa fala do Alonso, que já era uma situação de, olha, recebi o material, estou absorvendo o que me despertou a partir disso, e daí você poder ver se era isso que você tinha planejado ou não. Nesse sentido, é mais para fazer uma fala mais distante do que é o trabalho, mas mais para pensar como ele foi planejado, como você organizou a sua execução, do tempo que tinha que ser dado, realiza, traz como produto e traz e pontua as coisas que você tinha levantado inicialmente de uma maneira muito forte no começo do texto. É projeto. É muito comum nas escolas a gente negar um tipo de trabalho de graduação. Eu formei aqui,